Oi, galera! Dando sequência aos nossos estudos, eu, professora Dayana Mendes, professora de Português e Literaturas, vou resolver com vocês mais uma questão do Enem. Se trata de uma questão do ano de 2015, a segunda aplicação. A prova azul, o número da questão é o 100. Bom, nós temos aqui dois textos para ler, então é importante a gente prestar atenção na leitura de um, na leitura de outro, e perceber o que o enunciado da questão está pedindo. Bom, o que eu costumo pedir para os meus alunos fazerem é começarem pelo enunciado da questão. Eu acho mais rápido. Você acaba tendo uma leitura que te direciona para a resposta mais rapidamente. Mas nós vamos aqui ler os textos, ok? Texto 1, voluntário. Rosa tecia redes e os produtos de sua pequena indústria gozavam de boa fama nos arredores. A reputação da tapuia crescera com a feitura de uma maqueira de tucum ornamentada com a coroa brasileira, obra de ingênuo gosto, que lhe valera a admiração de toda a comarca e provocara a inveja da célebre Ana Raimunda de Óbidos, a qual chegara a formar uma fortunazinha com aquela especialidade, quando a indústria norte-americana reduzira à inatividade os teares rotineiros do Amazonas. Detalhe importante, a gente precisa prestar atenção na fonte do enunciado, a gente precisa guardar que se trata de uma narrativa, de um conto do Amazonas, ok? Bom, vou para o segundo texto. Relato de um certo Oriente. Emily, ao contrário de meu pai, de Donner e dos nossos vizinhos, não tinha vivido no interior do Amazonas. Ela, como eu, jamais atravessara o rio. Manaus era o seu mundo visível. O outro latejava na sua memória. Imantada por uma voz melodiosa, quase encantada, Emily maravilhava-se com a descrição da trepadeira, que espanta a inveja, das folhas malhadas, de um tajá que reproduz a fortuna de um homem, das receitas de curandeiros que veem em certas ervas da floresta o enigma das doenças mais temíveis, com as infusões de coloração sanguínea aconselhadas para aliviar 36 dores do corpo humano. E existem ervas que não curam nada, revelava a lavadeira, mas assanham a mente da gente. Basta tomar um gole do líquido fervendo para que o cristão sonhe uma única noite muitas vidas diferentes. Esse relato poderia ser de duvidosa veracidade para outras pessoas, mas não para Emily. Dando sequência, então, vamos acompanhar o enunciado da questão. As representações da Amazônia na literatura brasileira mantêm relação com o papel atribuído à região na construção do imaginário nacional. É importante a gente entender o que significa imaginário nacional. Imaginário nacional é a visão que o resto do país tem dessa região, seja por conta da presença de mitos, lendas, tá? Do que essa região é capaz de criar de expectativas no resto do país, ok? Pertencentes a contextos históricos distintos, os fragmentos diferenciam-se ao propor uma representação da realidade amazônica em que se evidenciam. Detalhe importante, o enunciado da questão, ele pede ou ele lança a palavra os fragmentos diferenciam-se. Isso significa dizer que nós devemos escolher como opção correta aquela que mostra as diferenças entre os textos, tá? Pertencentes a contextos históricos distintos, os fragmentos diferenciam-se ao propor uma representação da realidade amazônica em que se evidenciam. Bom, agora, o que cada um desses textos evidencia? Bom, na letra A ele diz aspectos da produção econômica e da cura na tradição popular. Na letra B ele diz manifestações culturais autênticas e da resignação familiar. Na letra C ele fala valores sociais autóctones e a influência dos estrangeiros. Na letra D ele diz formas de resistência locais e do cultivo das superstições. Na letra E ele diz costumes domésticos e levantamento das tradições indígenas. Bom, vamos entender cada uma dessas opções. Na letra A, quando ele diz aspectos da produção econômica e da cura da tradição popular, eu consigo perceber uma possibilidade de resposta, porque o segundo texto, que é aquele que está mais preso na nossa memória, é o que se preocupa em falar da questão das plantas, tá? E o primeiro texto, ele fala da ação de tecer, de tear, da rede que se cria, do trabalho que é feito por aquelas mulheres. Então, pode ser uma opção. Vou olhar os outros enunciados para ter certeza. Na letra B, ele diz manifestações culturais autênticas e da resignação familiar. Eu não tenho
Fora a questão da crença que as ervas podem, né, curar doenças e sarar o corpo, eu não tenho como outra opção, além dessa, algo ligado à manifestação das crenças populares e das manifestações culturais autênticas. Então, o segundo texto até se encaixa nessa opção, mas o primeiro texto não traz nenhum aspecto da resignação familiar, resignação familiar. Então, eu não posso me prender a essa questão. Vou para a letra C. Na letra C, ele diz valores sociais autóctones e influência dos estrangeiros. Bom, no primeiro texto, eu ainda mostro, no finalzinho do texto, a chegada dos norte-americanos na região, mas é uma passagem muito pequena, muito inexpressiva, então não vale a pena se prender a isso como opção de resposta. Depois eu vou para a letra D, formas de resistência locais e do cultivo das superstições. Eu não tenho, em nenhum dos textos, uma forma ou uma manifestação de resistência local. Bom, eu posso, pensando no segundo texto, pensar na questão da erva como um cultivo da superstição, das crenças e da tradição daquela região. Mas a primeira parte da questão não se encaixa, então eu não vou marcar a letra D. Vou para a letra E. Costumes domésticos e levantamento das tradições indígenas. Eu posso até pensar na questão ali do fato de estar na Amazônia, mas não há nenhuma referência aos indígenas feita nem no texto 1, nem no texto 2. Outro detalhe importante é o seguinte, o texto 1, ele fala sobre trabalho, ele não fala sobre hábito familiar ou hábito doméstico, ou um costume doméstico. Então, por isso, essa opção não me serve, não me atende. Valendo-se dessa informação, a resposta certa vai ser a letra A, porque a letra A, ela fala do início do texto 1, que quando eu volto, eu consigo perceber a atividade aqui, a formação de uma atividade industrial, de uma atividade de trabalho. E no texto 2, a partir da quarta linha, eu consigo perceber a importância das ervas para a cura do corpo. Faz mais sentido, então, nós marcarmos como opção a letra A, aspectos da produção econômica e da cura na tradição popular. O primeiro texto fala sobre a questão trabalhista, o segundo texto fala sobre a cura por meio das ervas medicinais. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e boa prova.